Muito bem, agora que você já fez os exercícios 2.25 até os 2.28, que são os exercícios de revisão desse capítulo 2, vamos fazer a correção. O exercício 2.25 nos pergunta, olha, por que a concel e a função cons compartilham o mesmo nome? O que é compartilhar o mesmo nome? Eu crio uma célula cons e uma função cons. Eu tenho o mesmo nome, uma célula chamada de cons e uma função chamada de cons. Por que elas compartilham o mesmo nome, pessoal? Bom, a gente já viu, que o cons, a função cons, vem de construct. Ela saiu daqui, ó. E o que a função cons faz? Ela constrói concels. A função cons, ela cria concel. Ela cria cons. Então é por isso que elas têm o mesmo nome. A função chamada de cons cria células cons, cria concels. Vamos para o próximo exercício. Neste exercício 2.26, ele nos pergunta qual é o resultado das duas funções abaixo se o input for a lista ABC. Então, se o input aqui for a lista ABC e se o input aqui for a lista ABC, eu quero saber qual é o resultado destas duas funções. Bom, olha só, quando eu passo a lista ABC para a primeira função, a primeira coisa que eu vou executar aqui é uma função CDR. CDR vai retornar o que aqui para mim? Vai retornar a lista BC. Depois esta lista BC vai passar pela função length. A função length vai retornar 2. Ou seja, eu tenho 2 elementos dentro desta lista. E agora, nesta segunda função? Nesta segunda função, eu passo a lista ABC primeiro pela função length. E aí o que ocorre? Ela vai retornar aqui o número 3. Por quê? Porque eu tenho 3 elementos dentro desta lista. Depois eu vou passar esse número 3 para a função CDR. Neste momento, qual é o resultado aqui? Um erro. A gente já viu que o input da função CDR precisa ser uma lista. Eu não posso passar um átomo para a função CDR, eu preciso passar uma lista. Então, na primeira função, eu tenho um retorno correto, eu tenho o retorno 2, e na segunda função eu tenho um erro. Vamos para o exercício 2.27 agora. Bom, o exercício 2.27 nos pergunta quando a representação interna de uma lista tem mais concels do que elementos. Bom, vamos pensar aqui. Se eu tenho uma lista flat, uma flat list, eu tenho uma concel para cada elemento. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que eu tenho essas 4 concels aqui e elas estão apontando para 4 números. 1, 2, 3 e 4, e a última ainda aponta para new. Vamos preencher aqui os ponteiros. Ok, então esta lista aqui tem 4 concels, 4 elementos. Então não é este tipo de lista que tem mais concels do que elementos. Agora, se eu tiver uma lista aninhada, olha só. Opa, vou escrever aqui de azul. Se eu tenho aqui o primeiro elemento. Agora, o segundo elemento é uma lista aninhada. E agora aqui eu tenho mais uma concel. E aqui eu tenho o new. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vamos preencher os ponteiros aqui agora desta lista. Quase acabando.
Opa, aqui ainda faltou o new final aqui. Ok, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho 4 elementos nesta lista. O elemento 1, 2, 3 e 4. Só que agora eu tenho 5 concells. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta a essa pergunta aqui é: quando a representação interna de uma lista tem mais concells do que elementos? A resposta é quando a lista é aninhada. Sempre quando eu tiver lista dentro de lista, eu vou ter mais concells do que elementos. As flat lists, elas sempre têm uma concell para cada elemento. As listas aninhadas, toda vez que eu vou descer um nível aqui, eu crio uma concell a mais. Então as listas aninhadas sempre têm mais concells do que elementos. O último exercício é o exercício 2.28. E ele nos pergunta o seguinte: usando apenas as funções char e cdr, é possível escrever uma função que retorne o último elemento de uma lista, independentemente do tamanho dessa lista? Então, o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando assim, se eu tiver uma lista com, por exemplo, 1, 2, 3, ou outra lista com 1, 2, 3, 4, 5, outra lista com 1, 2, outra lista somente com 1. Essa questão está querendo saber o seguinte: olha só, independente do tamanho da lista, é possível retornar o último elemento. Por exemplo, eu quero retornar o elemento 3, o elemento 5, o elemento 2, o elemento 1. É possível criar uma função que retorne o último elemento dessas listas? O que vocês acham, pessoal? Bom, não. Não é possível usando somente as funções char e cdr. Por quê? Porque eu preciso saber quantas funções cdr eu vou ter que chamar. Olha só, nesse caso aqui, 1, 2 e 3. Como é que eu conseguiria pegar o terceiro elemento aqui? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que fazer primeiro uma cdr para retornar a lista 2, 3, depois outra cdr. Quando eu faço a lista cdr aqui, eu vou até escrever aqui o que eu retorno. Eu retorno 2 e 3. Quando eu faço outra cdr aqui, o que eu estaria retornando? Somente a 3. E depois eu vou fazer aqui uma char para retornar o elemento 3. Agora, olha essa lista aqui, tem 5 elementos. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer cdr para retornar 2, 3, 4 e 5. Depois eu teria que fazer outro cdr para retornar 3, 4 e 5. Depois eu teria que fazer outro cdr para retornar 4 e 5. Outro cdr ainda para retornar 5. E aqui no final uma char para retornar o elemento. Opa, eu vou escrever de verdinho aqui. O elemento 5. E nessa outra lista aqui, pessoal, o que eu tenho? Eu teria que fazer um cdr para retornar a lista com o número 2. Depois fazer o char para retornar o elemento 2. E aqui eu nem preciso de cdr. Uma lista com tamanho 1, aqui a única coisa que eu já faço é o char direto para poder retornar o elemento 1. Então, como que eu vou criar uma função usando somente char e cdr se eu não sei de antemão quantos elementos tem a lista? Esse é o problema. Se eu soubesse de antemão quantos elementos tem uma lista, eu poderia fazer uma... Vamos considerar aqui que a lista tem 3 elementos. O que eu faria? Eu faria uma função assim, cdr e char. Se eu criar esta função aqui, aí sim eu poderia passar essa lista 1, 2, 3. E aqui no final eu iria ter o último elemento, 3. Só que esta função não iria servir
se eu estivesse trabalhando com uma lista de 5 elementos. Ela também não iria servir se eu estivesse trabalhando com uma lista de 2 elementos ou uma lista de 1 elemento. Então, usando somente as funções car e cdr, eu não consigo criar uma função que retorne o último elemento da lista, independentemente do tamanho. Tem como fazer isso? Tem, mas a gente tem que usar outras funções, outras estruturas em Lisp que a gente não está pronto para estudar ainda. Então, até onde a gente aprendeu, nesse capítulo 2, até onde a gente aprendeu, se eu usar car e cdr, eu preciso saber de antemão o tamanho da lista. Era isso aí nessa correção. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.